A alegria da Mercedes com a inesperada dobradinha no Grande Prêmio da Bélgica se transformou em angústia quando George Russell foi desclassificado de uma vitória conquistada com muito esforço. Vencer uma corrida de Fórmula 1 deixou de ser impossível para a Mercedes há alguns meses, mas a dobradinha em Spa foi surpreendente. O choque veio algumas horas depois da bandeirada, quando os comissários excluíram Russell da corrida, dando a vitória a Lewis Hamilton. Hamilton tinha ficado desolado ao ver sua segunda vitória da temporada ser inviabilizada pela ousada estratégia de uma só parada de Russell. Depois, foi Russell que ficou desapontado, quando os comissários verificaram que seu carro estava abaixo do peso mínimo. Como a Mercedes infringiu uma regra tão simples e de onde veio a velocidade que lhes deu a dobradinha? Vamos começar explicando por que Russell perdeu a vitória. Seu carro foi examinado pela FIA após a corrida, e o delegado técnico observou que ele pesava inicialmente 798 quilos. Esse é o peso mínimo que o carro deve ter sem combustível. Depois que 2,8 litros de combustível foram extraídos, o peso do W15 caiu para 796,5 quilos, 1,5 kg abaixo do limite. Foi uma violação clara do regulamento. A Mercedes admitiu que errou e não apresentou atenuantes, concordando com a desclassificação de Russell. Na entrevista pós-corrida, Toto Wolff teve dificuldades para oferecer uma explicação. Estava visivelmente abatido pela investigação sobre Russell, o que ofuscou o que seria a primeira dobradinha da Mercedes em quase 2 anos. Wolff confirmou que não houve danos no carro de Russell e disse que não havia desculpa para o carro estar abaixo do peso, algo que seu antigo rival Christian Horner chamou de erro de cálculo. A Mercedes já havia quebrado seu jejum de vitórias na Áustria no mês passado e venceu logo depois em Silverstone, mas ninguém esperava um novo triunfo em Spa. Seus carros tinham grandes problemas na sexta-feira. Já a Red Bull e a McLaren pareciam prontas para lutar pela liderança, mesmo com Max Verstappen tendo que cumprir uma punição de 10 posições no grid. Verstappen liderou o Qualify com quase 6 décimos de segundo de vantagem. Já as chances da McLaren se baseavam em um acerto mais voltado para a corrida. Hamilton e Russell ficaram em terceiro e sexto no grid, mas eles nem sonhavam com a vitória e esperavam a recuperação rápida de Verstappen. Hamilton previu que até lutar por um pódio seria muito difícil, já que Verstappen e os McLaren estavam bem mais rápidos. Mas os pilotos da Mercedes não chegariam lá sem algumas mudanças decisivas na noite da sexta-feira. Grande parte do progresso da Mercedes nesta temporada veio de uma série de atualizações iniciada em Miami que melhorou o carro gradativamente. Em Spa, a equipe abandonou um novo assoalho na sexta-feira, o que se mostrou um falso problema em meio à sua virada. Entre as atualizações de Spa estavam novos designs para criar mais carga na frente do assoalho e aumentar a eficiência do difusor. O objetivo principal era adicionar downforce, mas a sexta-feira difícil deixou sinais de alerta. Hamilton e Russell foram mais de 1 segundo acima do ritmo e acusaram problemas de porpoising e equilíbrio. A Mercedes então decidiu remover o assoalho e algumas peças da carenagem e voltou a uma base conhecida no resto do fim de semana, principalmente pela previsão de chuva no Qualify. Isso eliminou uma variável e ajudou Hamilton a se qualificar tão bem. Embora Hamilton achasse que o bom resultado foi por causa da chuva, seu desempenho na corrida indica que a mudança das especificações aerodinâmicas e alguns outros ajustes do acerto melhoraram muito os Mercedes. Uma questão importante era se o upgrade foi realmente a causa dos problemas da Mercedes na sexta-feira ou não. Russell estava certo de que as atualizações estavam funcionando como esperado. E após a corrida, Wolff declarou que a razão da mudança dos upgrades não foi a sexta-feira complicada. Ele afirmou que a equipe se deparou com um problema mecânico não relacionado e insistiu que o novo assoalho estará de volta em Zandvoort após as férias de verão. Isso sugere que a boa sequência de upgrades eficientes ainda não terminou. De qualquer forma, esse desempenho reafirmou como o carro é competitivo mesmo sem os upgrades e mostrou como a virada da Mercedes em 2024 foi monumental. Essa deveria ter sido a segunda vitória de Hamilton em 2024. Ele superou Russell na classificação e durante todo o fim de semana parecia o piloto mais forte da Mercedes. E liderou a corrida nas primeiras fases, quando Russell parecia no máximo um candidato remoto ao pódio. Mas o Russell tinha outros planos, com uma estratégia genial de uma só parada. Foi ele que deu a ideia ainda no meio do segundo stint, quando percebeu que seus pneus duros podiam cobrir 34 voltas.
As simulações da Mercedes indicavam que Russell terminaria em quinto lugar com qualquer uma das estratégias, mas os pneus dele aguentaram incrivelmente bem. Russell disse que quando estava liderando, parecia estar dirigindo no simulador e não conseguia entender por que uma parada não seria possível. Essencialmente, ele desafiou as previsões da Pirelli, da Mercedes e das outras equipes. Isso ficou claro quando nenhum dos outros líderes quis se comprometer com a estratégia de uma só parada. Ao persegui-lo, Hamilton estava consistentemente 6 a 7 décimos mais rápido que Russell, mas quando chegou perto não conseguiu ameaçá-lo. Com boa tração nas curvas mais importantes, Russell manteve Hamilton à distância. O trabalho de Russell surpreendeu muita gente, inclusive dentro da Mercedes. Ele até ganhou elogios de chefes de outras equipes, como André Stella, da McLaren, que elogiou sua excelente gestão de pneus. Apesar da desclassificação que se seguiu, ainda é uma vitória significativa dentro da Mercedes, já que Russell só tem a metade da temporada para provar que será o líder da equipe quando Hamilton sair e outro potencial megastar, Kimi Antonelli, se juntar a ele, como é esperado. He had the fourth fastest car in qualifying at Spa, but in the race it looked like Oscar Piastri and Lando Norris were actually quickest. The problem is neither of them could quite do enough with that to take the win. Norris kind of removed himself from contention early on. That was when he was on the outside as Piastri went inside into turn one at the start. Norris understeered a little bit, dropped the wheels on the gravel, fell back and never quite recovered, found himself in DRS trains and stuck behind his would-be title rival Max Verstappen. As for Piastri, it took a while for his race to really get going, and there were two key moments that cost him race time that ultimately he'll be ruining at the end, given how close he got to the Mercedes. One was overshooting ever so slightly, coming in for his final pit stop. That cost him a couple of seconds there, and then again he lost maybe a second or two in race time, taking one more lap than he wanted to and really needed to clear Charles Leclerc's Ferrari. So by the time Piastri was in clear air and was able to catch the battling Mercedes, even though they weren't quite fighting wheel to wheel, he just ran out of time. It's frustrating for McLaren. It will probably go down as another near miss, another race in which they've had probably the fastest car and not quite gotten away with the result that they actually deserved on pace, but not in terms of execution. The only silver lining for them is that they have at least taken a few more points out of Red Bull in the Constructors' Championship. A Red Bull dominou o qualifying em Spa. Até mesmo Sérgio Pérez conseguiu se classificar em terceiro. Mas então por que ela não venceu? Verstappen foi punido e perdeu 10 posições, mas isso não foi problema em 2022 e 2023. Ele venceu as duas corridas. Dessa vez não deu. Seu carro já não tem mais a vantagem que tinha antes. E também porque nessa corrida ultrapassar foi muito mais difícil. Usando a asa traseira um pouco maior do que os rivais, Verstappen não conseguiu atacar nas retas e ficou preso nos trens de DRS. Ele tinha dito que essa seria uma corrida para limitar danos, e isso não deve ter sido nenhuma surpresa para ele. Mas foi para os rivais, que acreditavam que Verstappen lutaria pela vitória. No final, não se viu do que Verstappen era capaz. Como não tinha vantagem de ritmo nem velocidade nas retas para ultrapassar seus rivais, Verstappen acabou correndo no ritmo dos outros. Não conseguiu nem passar o Ferrari de Leclerc, mas pelo menos conseguiu superar o McLaren de Norris. Já seu companheiro de equipe, Pérez, teve uma corrida muito mais decepcionante. Uma coisa é o Red Bull que começou em 11º não conseguir vencer. Outra é o Red Bull que largou em segundo cair para o fundo do grupo da frente à medida em que a corrida avançava. Foi muito abaixo do que Pérez e a Red Bull esperavam. Pensavam que terceiro ou quinto lugares eram possíveis a partir de suas posições no grid. Esta poderia ter sido a última corrida de Pérez pela Red Bull. Foi sua má forma que permitiu a McLaren começar a pressionar no campeonato de construtores, e isso fez a Red Bull considerar seriamente o que fazer com ele. Houve uma conversa entre o chefe da equipe Christian Horner e o conselheiro especial Helmut Marko já na segunda-feira após Spa. Esperava-se que Pérez fosse dispensado e o Daniel Ricciardo substituísse, mas apesar da ameaça no campeonato de construtores, a Red Bull decidiu mantê-lo para o restante do campeonato. Talvez porque ela, a Red Bull, tenha visto não só o pior, mas também o melhor dele em um único fim de semana.
Leclerc não tinha condições de conquistar a pole position e o pódio em um fim de semana em que, mais uma vez, a Ferrari tinha apenas o quarto melhor carro. Sua pole foi possível por causa da configuração de alta downforce e pelas condições da pista. Leclerc acredita que isso lhe permitiu lutar pela pole em vez de ficar em quinto. Mas ele fez uma volta especial quando o mais importava e ajudou a Ferrari a alcançar seu melhor momento desde Mônaco. Ele esperava perder posições na corrida, e isso aconteceu logo na terceira volta, quando Hamilton lhe tomou a liderança. Leclerc ainda segurou Verstappen e Norris no terço final da prova, e com a desclassificação de Russell, conquistou um pódio improvável. Mas este fim de semana não deu sinais de que a Ferrari superou os problemas que fizeram seu desempenho decair desde Mônaco. Carlos Sainz teve uma corrida discreta, terminando em sétimo, e Leclerc ficou desapontado por estar tão atrás da Mercedes, com quem a Ferrari esperava lutar para ser o terceiro carro mais rápido neste fim de semana. Em última análise, a pole e o pódio de Leclerc foram apenas um pequeno incentivo antes da segunda metade da temporada, quando a Ferrari precisará desesperadamente se recuperar para alcançar seus rivais.